Fala galera, então, mais uma aula aqui. Falaremos agora sobre a teoria musical básica. Bem, eu não tenho muita autoridade para falar e me aprofundar muito na teoria musical, pois todo o meu conhecimento é na base da prática, não da teoria. Mas bem, através dessa aula, né, eu vou repassar tudo o que eu sei sobre as teorias musicais, como dá para se aproveitar do seu programa para criar elas, e também, pelo menos todos que estão aqui dentro do curso, acredito eu, estão pela cena brasileira, né? Todos esses estilos, por exemplo, Brazilian Bass, Low Bass, Tech House, Techno, até os Psytrance, Dubstep, no que for, necessita muito pouco de teoria musical avançada. Teoria musical avançada é mais para quem quer compor, por exemplo, com violão, pop, que tem que como posso dizer assim, te exige um pouco mais. Então vamos começar aqui. O teclado básico é constituído de 12 notas, sendo 7 notas brancas, que são as naturais, e 5 notas pretas, que podem ser chamadas tanto de sustenidas, que é designada pelo símbolo jogo da velha, né? Que seria a nota e jogo da velha, ou bemol, que é retratado por um B minúsculo após a sigla da nota. Então vamos lá. As notas brancas seriam o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas 7 notas. Já na hora de falar das notas pretas, ou sustenidas, ou bemóis, depende de como você vai se retratar. Então, como assim? Por exemplo, dentro dos programas, você não vai falar bemol, você vai falar sustenido sempre, porque ela só vai ter o símbolo sustenido. Porque, por exemplo, a primeira nota é o Dó. A próxima nota, depois do Dó, é essa nota preta, que pode ser chamada Dó sustenido ou Ré bemol, porque está falando ou da Dó anterior ou da Ré, que seria a próxima, que se chama bemol. A próxima depois seria um Ré sustenido ou Mi bemol. A próxima Fá sustenido ou Sol bemol. A outra Sol sustenido ou Lá bemol. E a próxima Lá sustenido ou Si bemol, dependendo totalmente de como você quer retratar. Até tá aqui nesse esquema de imagem dizendo, se você está falando do anterior, né, símbolozinho para trás, é sustenido. Se você está falando de símbolozinho para frente, da próxima nota, é bemol. Bom, muitos podem perguntar por que existem as notas, né? A escala de notas musicais nada mais é do que uma sequência entre espaços, né, de determinadas frequências que mantém uma relação matemática perfeita, assim, entre elas. Então, vou mostrar aqui. Veja esse esquema aqui de notas. As frequências de cada nota, a pitchagem do pitch, que eu já vou mostrar, a nota como é chamada dentro do DAW, as teclas, tanto no FL quanto no Ableton. E bem, vamos lá. O Dó, ele sempre, pelo menos na quinta oitava, vai ser datado de 264 Hz. Mas como assim? Vou abrir aqui o FL e vou carregar um sintetizador silent, né? Vou carregar uma onda senoidal, redonda, um sine wave, pois ela é uma onda totalmente limpa, né? É mais fácil de reconhecer dentro do nosso espectro. Bom, sine wave. E vou carregar aqui um equalizador de parâmetros, que você vai poder ver tudo que está escrito aqui. Aqui dá para ler ele. Ó, a primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, quarta oitava, quinta oitava, sexta oitava, sétima oitava, oitava oitava, nona oitava. E no Ableton a mesma coisa dentro do equalizador dele. Mas eu vou mostrar aqui dentro do equalizador do FL porque é mais simples de entender. Esse assunto aqui pode ser tanto usado num como no outro. Bom, agora eu vou pressionar a letra Q, que corresponde ao Dó. E ele vai datar a nossa frequência. Aqui está dizendo que é 260 a 263, mais ou menos. Na nossa tabela está 264, mas é aceitável 264. Depende muito também do seu mouse, a precisão que ele vai encostar na tal frequência. E aqui no FL você pode dar o botão direito em cima de uma dessas bandas aqui, selecionar qual chave que você quer, C, D, que depois eu vou explicar. Por exemplo, aqui, ó, C4, que é a quarta oitava, está dizendo que é 261 Hz. Se eu tocar, está perfeito em cima dele. Vamos aqui nessa outra band aqui, vamos selecionar a Q, a próxima Q é a D, que vai ser o Ré, né? Deixa eu botar aqui na quarta oitava. Se eu pressionar o Ré, perfeito. Se eu quero Mi, botar aqui o Q, botar o Mi. Próxima aqui eu quero que seja Fá de quarta oitava. Perfeito. E assim vai indo, ó.
manter uma relação perfeita entre eles. E aqui no Ableton, você após carregar o seu sample, você somente vai vir aqui, clicar 2 vezes nele, vai aparecer aqui o menu de edição de sample. Aqui você pode mexer de 0 até os 12 points, depois mais 12 e vai até 48. Ele tem 8 oitavas de pitch. Ele, se você mexer aqui, ele vai modificar o tamanho. Então, para não acontecer isso, eu vou falar um pouco mais na aula que eu vou dar especial somente para pitch, né, e como utilizar. Vindo aqui, ativar o Warp. Quando tiver warpado, ele não vai modificar o tamanho original do seu sample. Então, ó, eu vou deixar loopado aqui para ouvir como é que fica. E agora eu vou ouvir. Aquele mesmo esquema, eu vou dar um return aqui to default. Vou abrir também um equalizador que me mostre a frequência. Nativo mesmo do Ableton. Bom, carreguei aqui o equalizador e eu somente vou dar 2 cliques aqui nele e ele vai me abrir esse menu maior. Vamos checar onde está a frequência primeiramente dele com 0 de transpose e depois em 12. Deixa eu dar um Ctrl D. Vamos ouvir aqui. O pico está dando 260 Hz, mas como aqui mesmo está dizendo, ele estava em C3, ou seja, ele está na key Dó de terceira oitava. Agora, se eu aumentar o transpose para 12, vamos ver quanto que ele vai ficar em Hertz. 514, ali ó, C4. E aqui na nossa tabela tem essas frequências para te ajudar, né? E aqui dá pra ver que existe uma relação perfeita, por exemplo, do Dó de uma oitava, sendo 264, e o Dó de próxima oitava, sendo 528, mantém uma relação matemática perfeita de ser o dobro, ou seja, cada vez que vai, tanto se for para mais, ele duplica, se for para menos, ele divide por 2. Então, por exemplo, se aqui eu estou falando de uma oitava que é 264 Hz, o Dó, se estou falando de uma oitava anterior, vai se datar do quê? De 132 Hz. Se eu estou dizendo de uma oitava acima de 264, eu estou falando de 528. Aqui tem a numeração perfeita de cada um deles. Você pode depois testar cada uma dessas notas que vai dar essas frequências, ou pelo menos naquele pico de 3 para cima, 3 para baixo, né? Aqui eu estou falando sobre o pitch. O que seria o pitch? Isso aqui vai te ajudar muito quando uma sample não casar com o resto das suas notas, né? Pois ele, por exemplo, tu tem um vocal, tu já fez uma bassline interessante que tu gostou bastante, só que a vocal não é no tom que você queria, então você pode ajustar por aqui mesmo. Então eu vou mostrar aqui agora. Eu vou salvar uma pequena faixa de áudio com o silent dessa onda senoidal. Vou salvar aqui. Ó. Eu vou carregar aqui dentro do meu sampler. Bem, carreguei aqui meu sample, que nada mais do que é um corte daquele som que o sintetizador fez e eu transformei em sample, né? Bem, eu tocando a nota Q em Dó, ele vai tocar a mesma nota que seria o Dó. Pode ver aqui que ele está perfeito, né? Agora, se eu aumentar o pitch aqui em 100 cents, ele aumentou um semitom. Ou seja, o que era um Dó, agora é um Dó sustenido. Aqui não está perfeito, pois ele é uma nota sustenida. Então, se eu botar aqui K, Dó sustenido, que é esse aqui, em quarta, foi perfeito, entendeu? Próxima, se aumentar 100 Hz, mais 100 Hz, para ficar 200,
ele vai ficar com um Ré. Por quê? Porque ele aumentou um semitom mais um. Ré perfeito. Aumentar mais um ponto para 300 de pitch. Ele vai agora ser um Ré bemol. Vamos lá. Pode ver. Se eu botar aqui Key, Ré, bemol em quarta, perfeito. E assim vai indo, como a nossa tabela aqui diz. De Dó a Dó são 12 pontos de pitch. Como assim, por exemplo. Estou tocando aqui, a nota está na Key C, ou seja, no Dó, da primeira oitava. Se eu aumentar essa oitava até o 12, que é o máximo aqui, ó, até 1.200 cents, eu conto que cada cent é um ponto. Se eu conto 1.200 cents para cima, significa que eu aumentei 12 pontos. Veja como está soando esse som. Ele está em outra frequência aqui, mas já tá me dizendo aqui que ele está na Key 5. Já aumentou de oitava. Então, se eu pegar esse outro itemzinho aqui, essa outra marker aqui, botar Key, eu quero novamente que seja um Dó. Só que agora de outra oitava. Quero que seja da quinta oitava. Perfeito. Entendeu? E agora, se eu quiser, sei lá, ao baixar 1.200 pontos, agora ele vai ser, em vez de ser mais, vai ser menos. O que vai dizer? Tá me dizendo que abaixou mais uma oitava, agora ele abaixou para a terceira, né? Botar Key aqui, Dó de terceira. Perfeito. Então quer dizer que cada nota é datada de uma frequência matemática certa, que dependendo de quantas vezes tu tá retratando ou de oitava, ele vai continuar sendo a mesma coisa, ele não vai mudar nada. Entendeu? Então cada nota existe uma frequência que não pode ser diferenciada. E o que seria, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, a harmonia? A harmonia é quando cada uma dessas ondas executadas juntas não ocorre uma briga, ou seja, elas literalmente estão em harmonia, elas tocam juntas sem dar problema. E aqui na tabela, além do pitch, tem as keys, que eu estou dizendo como são chamadas no programa, né? E, bem, para falar sobre essas keys, eu vou mostrar como que você vai passar a sua ideia de notas para dentro do programa. Primeiramente com FL e depois com Ableton. Como vocês já viram no FL, é só você vir no Pattern aqui, selecionar o que vai funcionar. Por isso eu vou criar uma nova aqui. Por exemplo, nesse piano aqui, eu quero fazer uma linha MIDI. Eu quero fazer a minha escritura aqui e depois deixar salvo loopando para constituir minha track. Vem botão direito e piano roll. Ó. Bem, agora vamos mostrar no Ableton. Você vem aqui no Ableton, seleciona aqui para ver o rack principal, seleciona o que vai ser tocado. Por exemplo, eu vou procurar aqui um piano, né? Pode ser esse grande piano. Aí você arrasta e solta no canal que vai ser utilizado. Pronto. Aí você vai selecionar uma área, uma pequena área, e dá botão direito e Insert MIDI Clip. Pronto, sua linha MIDI está criada. Você vai dar 2 toques, 2 cliques e criar a sua linha. Aqui ele tem vários hotkeys, como por exemplo o Ctrl D também, para fazer várias linhas. O Shift e para cima, que você pode simplesmente mudar o que vai ser uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Shift para cima e Shift para baixo. Lembrando que todos os comandos do Ctrl são válidos no FL e no Ableton. Por exemplo, aqui eu posso copiar isso aqui, selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Bom, copiei, agora eu vou colar. Posso fazer aqui a minha primeira harmonia. Vou pular, cada nota branca eu vou pular uma e soltar a próxima. Então aqui eu vou colar de novo. Pulei mais uma. Opa. Pronto. Pulei de uma em uma. Vou dar Ctrl A em tudo e vou dar Ctrl D para a próxima. Vamos ouvir. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o tempo para 80 e poucos, que eu vou mostrar também no FL um exemplo.
Vou dar mais um Ctrl D. E vou fazer a linha grave agora para ficar um piano bem, assim, como posso dizer assim, mais emocional. Bom, mostrei agora nos dois como é que funciona, né? E aqui levando as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E seguindo o padrão de notas C, D, E, F, G, A, B e novamente a próxima oitava C. E como eu disse, as sustenidas são as pretas, né? Ou bemóis, mas pelo menos no Dó aqui são todas sustenidas. Como diz aqui, pode ver, ó, C sustenido, aqui tá dizendo que é D sustenido, aqui F sustenido, aqui G sustenido, A sustenido e próxima oitava. Aqui na nossa colinha agora está dizendo as teclas que correspondem a cada botão, né? Cada botão do teu teclado aqui equivale a uma nota, tanto no FL quanto no Ableton. Eu não preciso ficar tocando para mostrar, mas aqui está dizendo, por exemplo, o Dó no FL, ele corresponde às notas Q, Z e I. Tanto sendo assim que o Z vai corresponder a uma oitava, o Q a outra e o I a outra. E assim vai indo. Aí quando param aqui de aparecer, por exemplo, aqui no Sol ou Lab... ele para de aparecer mais uma tecla porque já não corresponde mais, que o teclado é pequeno, entende? Aí acabou as possibilidades de ter três vezes uma oitava. E aí, já no Ableton, ele tem poucos botões, está dizendo aqui que é o A é o Dó, o Ré pode ser o S e o L, o Mi pode ser o D, o Fá pode ser o F e assim vai indo, como diz aqui na nossa colinha. Para você trabalhar com oitavas, que eu vou explicar agora o que é, você, por exemplo, no FL, você vai editar fazendo assim. Por exemplo, eu tô nessa oitava aqui. Pô, mas eu queria a oitava abaixo. Você tava teclando o Q, que é o Dó, agora eu tô teclando o Z, que é o Dó de oitava abaixo. Ó, Q, Dó. Mas eu quero tocar nessa aqui ainda, mais grave ainda. Como é que eu chego lá? Não tem como. Não tem como. Não, existe uma maneira. Você vai selecionar a próxima oitava a mais. Por exemplo, aqui é a C6. Vai dar o botão direito exatamente no Dó. E tocando aquela mesma nota que seria o Dó de quarta, ele vai tocar a terceira. Pode ver que é a mesma coisa. Se eu tirar daqui, vou de novo. E tanto equivale tanto para cima quanto para baixo. Quer tocar uma oitava abaixo? Aqui. Uma oitava acima, pro outro lado. Isso aí nada mais é que é uma ajuda para quando você não tem um teclado e precisa tocar mais oitavas, coisas que você não alcança, entendeu? E agora aqui no Ableton, por exemplo, eu tô tocando aqui a nota Dó. Eu preciso tocar uma oitava acima. Lembra que ele não tem tantas opções de teclado? É só você selecionar nas letras ou Z ou X para ou aumentar a oitava com o X ou abaixar a oitava com o Z. Então, por exemplo, estou aqui no Dó. Eu quero aumentar a oitava. Bota o botão X. Aumenta a oitava. Quero aumentar mais uma vez. Aumento de novo no X. Mais uma vez, X. Aumentou o total. Se agora eu quiser reduzir a oitava novamente, eu reduzir 3 oitavas, você está dizendo aqui, ó. Aqui diz, sua oitava agora é de C4 até D5. Posso reduzir de novo? Perfeito. Isso aqui no Ableton é bem usual. Acho que o FL também podia ter, não sendo nessa opção aqui, né? Mas, enfim.
Bom, agora vamos falar sobre oitavas, né? Pois eu já mostrei ali mais ou menos o que que é, você já deve ter ideia do que é, né? A oitava nada mais é que o esquema de 8 notas, de 8 em 8 notas. Então, eu tô retratando aqui, da primeira nota Dó até a próxima nota Dó forma uma oitava. Sendo assim, as primeiras 7 notas são de uma oitava e a próxima já é de outra. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si aqui são, por exemplo, da primeira oitava. Depois, de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são da segunda. E assim vai, terceira, quarta, quinta, 18ª, o que seja. O esquema de a cada 8 notas é uma nova oitava. Tanto que aqui nesse esquema de notas que eu estou mostrando nessa imagem, ela representa que cada verdinho de Dó significa que passou uma oitava. Vamos falar agora sobre harmonias. Os harmonias nada mais são que acordes, ou seja, sempre que você tocar mais de 2 notas, né, 2 ou mais notas pressionadas ao mesmo tempo, você está formando um acorde. Aqui na imagem eu estou representando um acorde de um intervalo. Então, por exemplo, eu toquei uma nota branca, um intervalo, uma nota branca, um intervalo, uma nota branca, um intervalo e mais uma nota branca. Vou mostrar agora dentro do FL, vou criar uma linha MIDI e depois no Ableton. Bem, como eu tinha falado, vamos fazer um sim, um não e assim vai. Primeiro, prestem atenção aqui nesse canto que está mostrando as notas. Bem, agora eu vou copiar tudo, vou dar Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, né? Vou reduzir a velocidade aqui para ficar mais fácil de trabalhar e ficar mais harmonioso, ficar mais calminho. Vou dar mais uma cópia. Você pode ver que sem estudo nenhum você fez uma harmonia interessante. Mas está muito repetitiva. Aí você vai utilizar literalmente da cola que o seu programa está te gerando. Por exemplo, aqui eu usei nota B, G, E e C. Eu posso deixar mais complexo utilizando notas que eu utilizei aqui em oitava um pouquinho abaixo para dar mais impressão de ser realmente um piano. Dessa maneira. Ficar mais humanizado também. Copiei, colei aqui na oitava abaixo. E agora aqui eu quero usar outra oitava. Se deixar aqui no E, novamente, vai ficar muito repetitivo. Então eu vou deixar agora na letra B. Aqui da oitava abaixo, vamos ver. Bem, agora a gente pode fazer uma humanização de teclas. Como funciona isso? Por exemplo, aqui ó, existe a velocidade. Tanto no FL quanto no Ableton, em cada nota que você toca, ele existe a velocidade. Você pode selecionar as notas que você quer transformar a velocidade só segurando Ctrl e botão direito, né? Ele seleciona as notas, você pode só mexer nelas, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou humanizar o teclado. Primeira vai bater forte, a segunda mais ou menos, segunda menos, terceira menos, quarta menos, e assim vai. Menos, 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 menos. Ó, pode ver que ele ficou mais humanizado o teclado. Pode ser alta, média, um pouquinho acima, baixa. Alta, média, um pouquinho acima, abaixo. Alta, média, um pouquinho acima, abaixo. Aqui eu fiz uma harmonia. Mas na mesma pattern, eu vou dar uma cópia aqui para não ficar tão difícil de entender. Eu vou criar uma melodia para tocar junto com isso. Então eu posso partir aqui de como eu falei das notas que foram utilizadas, que estão no campo harmônico. O que seria o campo harmônico? Tudo que for utilizado na sua harmonia vai servir para sua melodia. Então se eu usar as notas que eu tenho aqui, o E, C, G e B, vai ficar perfeito porque vai casar com toda a harmonia que está acontecendo aqui. Então vamos ali, vamos fazer a minha melodia. Eu vou trabalhar aqui com um E. Fazer um corte perfeito aqui de meio tempo forte, né? E.
Depois eu vou pro C. Depois eu vou pro B de novo. Depois eu vou pro C. Deu. Agora eu posso só copiar e ir colando. Olha como ficou. Como que eu tenho tanta segurança que vai ficar bom? Porque eu estou utilizando todas as notas que foram utilizadas aqui. Por exemplo, o C está aqui, o B está aqui, o E está aqui. E agora vamos ouvir. Posso humanizar isso aqui também. Deixa eu só aumentar aqui a velocidade deles. Vou aqui. Agora, como todas as notas que eu utilizei aqui são iguais, né? Eu posso dar uma cópia e cola aqui porque eles estão perfeitas, né? São iguais. E já está feita a minha humanização. Então, vamos lá. Agora eu posso fazer outra coisa aqui ainda. Eu posso deixar, por exemplo, eu quero mexer com outra oitava aqui e deixar mais humanizado ainda. Ó. Não, acho que um pouquinho abaixo que é mais interessante. Um pouquinho, uma oitava acima. Eu vou dar uma pausa aqui, vou abrir o projeto novamente após fazer alguns ajustes aqui. Você vai ver como que fica interessante uma ideia simples de um acorde ultra simples, feito em cerca de 5 minutos. Bom, voltamos aqui. Eu juntei as duas patterns que eu fiz, né, em uma só. Aqui vejamos como ficou. Passou por alguns ajustes de master, algumas melhorias, algumas compressões. Agora eu vou adicionar a nossa melodia. Eu criei uma linha de baixo, né, com um plugin nativo do FL, utilizando aquelas mesmas notas que eu utilizei, só que em vez de o E ser acima e o B abaixo, o E abaixo e o B acima. Bem analógico, eu adoro isso. Botei uma batida aqui simples. Fiz uma automação aqui no BPM, né, no tempo. Que eu só vim aqui, botão direito, criar automação. E depois vim aqui ao ponto que eu quero que seja a velocidade normal. E criei novamente outra automação. Depois eu vim aqui, botão direito, copiar e colei na outra para ficar perfeito e não ter erro de não sobrar uns quebradinhos aqui. Então vamos ouvir como ficou o resultado daquela ideia simples. Não está como eu queria. Eu posso abaixar aqui o G lá para a próxima oitava, porque não vai fazer diferença nenhuma. Posso agora adicionar mais uma linha no C5 aqui. Podem ver que ficou totalmente diferente de uma coisa que pode ser considerada simples, né? Mas enfim. E como eu falei, tudo que parte assim para você criar sua música, ela vai vir do zero, né? Vai depender da sua criatividade, talvez do seu dia, assim, da sua emoção do seu dia. E você vai teclando aqui no seu teclado do computador, depois só passa para o MIDI e a sua ideia está sendo formada. Isso é uma coisa muito legal, pelo menos eu, quando estou fazendo minhas tracks, é sempre assim. E aqui, para complementar, né, as melodias são quando apenas uma nota
toca por vez. Então, ignorando toda essa harmonia aqui, porque a minha ideia é que essa melodia seja uma outra pattern, só que eu somente juntei, pois são o mesmo instrumento, aí não cai essa regra. Por exemplo, agora tu vai fazer uma harmonia em um pad, no caso, e o outro vai ser um lead, aí sim existe essa diferenciação. Tanto que melodia pode ser tanto um piano, teclado, uma linha de baixo, um vocal, literalmente, entendeu? Tudo que for uma coisa principal, assim, um ponto forte do seu track. E aqui no Ableton eu retestei o mesmo item que eu fiz, né? Fiz as mesmas notas com uma diferenciação de uma nota sim, uma nota não. Que uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. E depois fiz o esquema da oitava, né? Eu vou clonar esse canal, vou dar um Ctrl D. Só que eu vou apagar agora a linha MIDI, né? Eu vou aumentar aqui. E vou fazer aquela mesma coisa que eu tinha feito, aquela mesma coisa. Vou selecionar a nota E. Opa. D, 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 D. Opa, desculpem. E agora que eu já fiz a linha MIDI, vamos ouvir. Vou passar esses dois projetos para vocês pelo menos terem uma ideia de como eles funcionam, né? E agora, novamente falando do FL, ele tem uma função muito interessante, que eu vou abrir aqui um piano simples, como o FL Case, transformar no piano roll, que é esses três pontinhos aqui. Eles vão te dar inúmeras escalas musicais, né? Tanto que você também, quando você é do Ableton, você pode pesquisar escalas musicais e colocar. Mas aqui diz, por exemplo, eu quero uma escala maior. A escala maior de Dó na quinta. Lembrando que não necessariamente você vai precisar sempre estar usando isso aqui, porque isso aqui somente vai te dar uma ajuda para depois você começar a fazer suas próprias harmonias, melodias, o que for, porque você fica íntimo assim do programa e também das notas para não precisar dessa cola posteriormente e fazer de cabeça. E aqui eu vou passar uma dica que vai te ajudar a fazer muito mais rápido, aprender muito mais rápido isso tudo. É pesquisar mídias na internet da sua música preferida e utilizar dentro do seu programa, tanto para aprender, para entender como é que funciona aquela MIDI, para depois você fazer uma coisa mais bem elaborada. Por exemplo, aqui eu vou baixar somente a lead do Scary Monsters and Nice Prize de Skrillex. Vou clicar aqui para baixar qualquer site na internet que você acha. Vou segurar, jogar dentro do FL, aqui na pattern. E ele vai transformar aqui minha linha MIDI. Tem vários tipos de MIDI. Esse aqui eu pesquisei somente pelo lead que eu quero. Eu vou botar aqui um pianinho, ó. Isso aqui te ajuda tanto até para fazer um remix, se você quiser. Pode adicionar aqui qualquer tipo de sintetizador e vai modificando. Já no Ableton, você só vai carregar novamente, jogar aqui no canal que você quer, dar yes, 2 cliques, selecionar o que vai tocar aqui. Posso botar somente o silent mesmo. Vamos ouvir. E aqui você vai estudando como vai funcionando, a partir de qualquer tipo de mídia, para você tanto entender a ideia do artista original e ir aprendendo em cima disso. Essa aula foi somente complementar para dar o primeiro passo em tudo que a gente vai mexer durante esse curso inteiro sobre a teoria musical, né? Vai ser com certeza revista em outras aulas, a partir de até aulas que eu estou fazendo uma track. E bem, nos vemos na próxima aula.